Bom dia, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para fazer mais uma transmissão da nossa oração da madrugada e com grande alegria nós podemos estar na presença do Senhor. Sabemos que na presença do Senhor sempre somos abastecidos, sempre somos renovados, sempre somos fortalecidos, sempre somos edificados pela sua palavra e pela sua presença. Portanto, eu quero cumprimentar cada um de vocês, os valentes do Senhor, que sempre estão nos acompanhando, as orações da madrugada. Hoje é sábado, dia 10 de outubro, mês da nossa colheita, mês do nosso grande rompimento. Nós entendemos que se olharmos para as festas que foram estabelecidas, as festas santas que foram estabelecidas pelo Senhor, sempre tem datas e tempos específicos. E nós entendemos que cada tempo tem o seu sinal profético. Porém, nós entendemos também que quando Cristo veio e cumpriu toda a lei, ele, de certa forma, rompeu com essa tradição de que só naquela época poderia acontecer certas coisas. Em Cristo Jesus, qualquer momento, escute isso, qualquer momento é tempo de rompimento. Amém, queridos? Portanto, vamos trazer esse rompimento sobre a nossa vida nesta manhã. Vamos declarar ao Senhor chuva sobre a nossa terra, sobre o nosso coração, sobretudo chuvas de fé, de confiança e de esperança, porque grande é o nosso galardão, grande é a nossa recompensa. Portanto, nesta manhã, vamos juntos estar na presença do Senhor e declarar que o Senhor é conosco. O Senhor está conosco e o Senhor deseja conviver conosco, coabitar conosco, ter intimidade conosco. Portanto, nesta manhã, vamos abrir esse caminho através da nossa adoração, através da leitura da palavra, através da oração, através da exposição à sua palavra nesta manhã. Amém, queridos? Quero ler nosso texto desta manhã. Estava lendo o texto de Colossenses, capítulo 3, e diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, você já se converteu, se você já deixou as coisas do passado, se você já está vivendo uma vida com Cristo, então a Escritura diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que coisa bonita aqui. Está falando da glória. Amanhã, domingo, nós vamos estar falando sobre o poder dessa glória, o que está por trás dessa glória. Assim, então, diz Paulo, já que vocês estão em Cristo, vocês estão escondidos em Cristo, com Deus, então diz, façam morrer tudo que pertence à natureza humana. A natureza que está contaminada, a natureza que está sob o governo do pecado, do medo, do temor. Diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza humana de vocês.
Que tipo de natureza, pastor? A natureza da imoralidade sexual, da impureza, da paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Então, é por causa dessas coisas, diz Paulo, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora abandone estas coisas. Abandone a ira, abandone a indignação, abandone a maldade, abandone a maledicência, a linguagem indecente ao falar. Quantas coisas precisamos remover do nosso velho homem que está contaminado. E Paulo nos orienta que devemos nos revestir do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do nosso Criador. Ou seja, Deus, através de nós assumirmos essa nova roupagem, esse novo homem, nós estamos restaurando a imagem do Criador através da nossa vida, através do nosso coração. Então, nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, não há acepção de pessoas. Todos os homens são chamados para viver na presença de Deus em santidade. Portanto, como povo escolhido, que você agora é, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Ou seja, aqui ele menciona o fruto do Espírito. Se você verdadeiramente já está com Cristo, então você já está em Deus, já está com Deus. Se Cristo está em você, então você já está debaixo do governo do reino de Deus. Portanto, Paulo diz, suportem-se uns aos outros. Suportar não é aguentar. Puxa, tem que aguentar fulano, aquele gênio pesado. Não, suportar significa levantar, animar, ativar, colocar em movimento, suportar, abraçar, ser um ombro amigo. Suportem-se, diz, uns aos outros e perdoem-se uns aos outros. Se houver queixa um contra o outro, perdoem. Perdoem como o Senhor também os perdoou. Uau! E acima de tudo, o texto diz, revistam-se de amor, que é óleo perfeito, que é o elo perfeito, que é a conexão perfeita, é o amor de Deus. Depois diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, que a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações, vistos que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e agora agradecidos. Em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Portanto, habite ricamente em você a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E a partir de então, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Portanto, mulheres, sejam submissas a seus esposos, como convém a quem está no Senhor. Se eu estou no Senhor, então, esposa,
deve aprender a sujeitar-se a seus maridos. Maridos precisam amar suas esposas e não as tratar com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor e mandamento com promessa. Pais, não irritem seus filhos para que também eles não se desanimem e se afastem dos caminhos do Senhor. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que é do Senhor que receberão a recompensa da herança, porque é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém, queridos? Vamos receber esta palavra em nome do Senhor Jesus. E vamos ter o nosso tempo de oração neste momento. Amém, queridos? Ainda você está, comece a falar em novas línguas, comece a orar ao Senhor, comece a colocar o que esse texto está dizendo para nós, de que nós já estamos em Cristo, que o Senhor remova de nós toda impaciência, que o Senhor remova de nós toda amargura do nosso coração, que nesta manhã nós possamos entrar na presença do Senhor com ações de graça, com hinos e cânticos de louvor ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Ti, Senhor. Aleluia, bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Cantamos a Ti, Senhor Deus, nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, salmodiamos diante de Ti, declaramos que os céus declaram a Tua glória, os céus proclamam a Tua glória. Como diz o Salmo 19, o firmamento demonstra a habilidade de Tuas mãos, da Tua criação, Senhor. Não há palavras que possam descrever a Tua sabedoria, Senhor. Mas nós, pela fé, conseguimos receber essa grandeza do Teu amor, Senhor. Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra são como sementes que chegam para ser plantadas, para serem semeadas em terras boas, chamada coração. Senhor Deus, nós Te agradecemos e Te bendizemos, reconhecendo a Tua grandeza, Senhor. Reconhecendo a Tua grandeza, declarando que a Tua palavra é a lei perfeita, que nos revigora a nossa alma, que revigora nosso espírito, que nos dá novo alento, que nos ativa. Teus decretos são dignos de confiança, Deus. Teus decretos nos dão sabedoria, nos dão inteligência, nos traz maturidade espiritual. Teus preceitos, Senhor, são justos. Teus preceitos alegram o nosso coração. Os Teus mandamentos são límpidos, cristalinos. É luz que ilumina a nossa vida. É luz que nos restaura. Porque o temor do Senhor é puro. O temor do Senhor dura para sempre. As suas instruções, a sua sabedoria, através do seu Santo Espírito, são verdadeiras. Todas elas são íntegras, corretas. Tua palavra diz que são mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais desejáveis do que o mel que destila do seu favo. Senhor, Tua palavra é doce. Tua palavra é doce, mas é amarga ao mesmo tempo quando nos confronta dos nossos pecados para nos transformar. Senhor, nesta manhã, Senhor Deus, recebemos como advertência a Sua palavra que vem para nos instruir, que vem para nos forjar a viver esse novo homem segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Senhor, absolve-nos, perdoa-nos de nossos pecados,
que nos te são ocultos. Perdoa, Senhor Deus, nossas fragilidades. Perdoa, Senhor Deus, todo vício que ainda carregamos sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, declaramos que o Senhor é capaz de distinguir toda a nossa vida, de nos olhar, Senhor Deus, e ver o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso ser, para nos perdoar, para sondar o nosso coração e para remover todo e qualquer tipo de sentimento de pecado que está escondido em nossa vida. Não permitas que esses vícios e esse estilo mundano nos controlem, para que sejamos tidos pelo Senhor como inocentes por causa do sangue do Cordeiro, que nos limpou, que nos purificou, que, Senhor Deus, nos exaltou de tal maneira que hoje nos apresentamos diante do Senhor com um coração puro, com um coração totalmente rendido a Ti, Senhor, com um coração, Senhor Deus, inculpável, com um coração totalmente restaurado, para entrarmos no trono da Tua graça e encontrar o oportuno socorro para a nossa vida. Senhor, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós, Senhor Deus, nos alegramos na Tua presença. Nos alegramos não somente porque os nossos pecados estão perdoados, mas nos alegramos sobremaneira porque sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ah, Deus, somos gratos a Ti. Recebe toda a honra, recebe toda a glória. Senhor, nesta manhã, nós queremos levantar o nosso clamor, Senhor. Queremos levantar, Senhor Deus, tendo a revelação de tempos proféticos. Vivemos dias proféticos. E dias proféticos não é só de liberar a palavra, mas é de proclamar aquilo que já foi declarado no passado e que ainda não se cumpriram e que nós estamos trazendo à existência daquilo que lá atrás já fora declarada sobre a nossa vida. E desde o início do ano, nós já consagramos o mês de outubro. Senhor, todos os meses que nós já viemos até o mês de outubro, todas elas já passaram, mas o Senhor cumpriu com sua palavra, porque são meses que nós já nos prevenimos, já nos antecipamos, já abençoamos, já, Senhor Deus, trouxemos a existência daquilo que não está como se já estivessem. E te louvamos pelas coisas que nós já alcançamos, pelas coisas que foram reveladas, pelas coisas que nós já tomamos posse e já estão se materializando. Mas nós trazemos a existência daquilo que ainda não está concreto, daquilo que ainda não está natural, não está materializado, mas que no Espírito já está provido pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela aquisição do nosso novo local. Obrigado porque os recursos já estão, Senhor Deus, nas regiões celestiais. Senhor, nós apenas queremos agora trazer a existência. Senhor Deus, trazer a existência sobre a vida do Teu povo, da prosperidade do Teu povo, para que tudo aquilo que está retido, Senhor Deus, escondido, Senhor Deus, tudo aquilo que está armazenado, Senhor Deus, nas regiões celestiais, tudo aquilo que está armazenado, Senhor Deus, nas trevas, sejam devolvidas aos Teus filhos, para que tenhamos solvência, governo econômico, para poder, Senhor Deus, adquirir e comprar o nosso local próprio e de estabelecer e de reconstruir um templo sobrenatural para que possa receber vidas, almas, para que possam os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos até a 4ª e a 10ª geração antes da vinda de Cristo ter um lugar para adorar ao Senhor, para levantar culto, para prestar culto, para, Senhor Deus, vincular a comunhão com Deus, Senhor Deus, para que se estabeleçam ministérios fortes, ministério de casais, ministério de adolescentes, ministério de jovens, ministério de homens, ministério de mulheres, ministério, Senhor Deus, de crianças, ministério, Senhor Deus,
de evangelização, levantando apóstolos, profetas, levantando evangelistas, levantando pastores, levantando mestres que ensinam a palavra, levantando escolas bíblicas para forjar caráter e tornar em discípulos cada uma das pessoas que nós ganhamos, afirmamos. Oramos pelos departamentos da nossa casa espiritual, Senhor. Oramos por esse cio, Senhor, que vai acontecer exatamente daqui a 8 dias. Senhor, no próximo sábado, neste mesmo horário, já estaremos, Senhor Deus, estaremos em clamor, estaremos em oração, estaremos, Senhor Deus, abrindo os céus para que aquelas 30 pessoas inscritas, Senhor, recebam o impacto da transformação, o impacto da cura, o impacto da libertação, Senhor Deus, que possam se tornarem verdadeiros discípulos convertidos genuinamente ao Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, nós oramos pelos departamentos da nossa casa espiritual, oramos pelo grupo de apoio, oramos, Senhor Deus, pela mídia, oramos pelo Ministério de Artes, que inclui a música, que inclui o teatro, que inclui, Senhor Deus, o Ministério de Dança, que inclui, Senhor Deus, toda a mídia, toda a parte do som, toda a parte da filmagem, toda a parte de fotografia. Pai, nós oramos, te agradecemos por cada um dos irmãos que tão gentilmente, por revelação, servem ao Senhor na tua casa. Oramos pelos professores da IBI, oramos, Senhor Deus, pelos líderes de casas de paz, que estão ali, Senhor Deus, contribuindo em expandir a tua palavra, que estão reproduzindo a voz da paternidade, o DNA da paternidade para seus liderados, e toda a igreja recebe esta impartição com a voz, o som da paternidade, conduzindo a lugar seguro, trazendo para perto, espalhando a cobertura desta paternidade que traz proteção, que traz sabedoria, que traz revelação, que traz entendimento, que traz, Senhor Deus, a bênção de Deus, que declara a bênção de Deus, que traz direção, que traz, Senhor Deus, a disciplina do Senhor, que traz o estabelecimento de uma casa familiar, Pai, onde nós prestamos nosso culto a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus soberano. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos-te, Senhor Deus, pelo ministério de intercessão, Senhor, que prestam seu serviço todos os dias, em todos os momentos. Sempre tem alguém levantando clamor, levantando oração. Assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes, chamados de levitas, eram, Senhor Deus, que cuidavam do templo e que mantinham, Senhor Deus, a chama do candelabro acesa 24 horas por dia. Assim também o ministério de intercessão tem mantido acesa este fogo do candelabro, que se chama oração, que se chama jejum. Senhor Deus, embora muitos ali fora declaram que o jejum é algo religioso, é algo que vem como uma tradição religiosa, Senhor, lhe faltam revelação, porque o próprio Jesus disse: enquanto o noivo estiver com eles, não precisam jejuar. Porém, quando o noivo for-lhes retirado, como nos foi retirado o noivo. Por isso, Jesus ainda vai voltar. Estamos sem o noivo. Por isso vem o Espírito Santo para nos amparar, para nos preparar, para nos ataviar, para nos purificar, para que quando o noivo volte, nós possamos estar prontos. E enquanto o noivo não vier, nós precisamos buscar a Deus em orações e em jejuns, para nos fortalecer espiritualmente, não para conseguir coisas, não para fazer como campanhas, não, Senhor, mas para buscar a perfeição, o aperfeiçoamento do poder de Deus em nosso coração, para potencializar a nossa comunhão cada vez mais com Deus, para nós fortalecer os músculos espirituais e nos tornarmos fortes, sólidos, robustos, musculosos
espiritualmente, para poder resistir, Senhor Deus, a todo intempérie da vida, a todo vento, a toda tormenta, e estar alicerçado na rocha. E não ser comovido, não ser abalado, não ser confundido, não ser, Senhor Deus, um estandarte, Senhor, fragilizado, mas sermos renovados e fortalecidos pelo Senhor. Abençoamos o ministério, Senhor Deus, dos jovens, que mais daqui a um momento estarão se reunindo em louvor, em adoração. Senhor Deus, estarão ali prestando seu culto, se dobrando diante do Senhor. Senhor, levanta os jovens desta geração, levanta evangelistas ousados. Levanta, Senhor Deus, aqueles que são destemidos e que não estão contaminados com este mundo. Senhor, que reconheçam que o Senhor é o seu Deus, que tenham temor ao Senhor em todos os momentos, que eles possam, Senhor Deus, entender, Pai, de que a sua vida não lhes pertence mais, mas pertence ao Senhor. Pai, nós oramos abençoando, Senhor Deus, por um ministério forte, um ministério, Senhor Deus, que se levanta sobre a palavra do Senhor, que está alicerçado na palavra do Senhor, e que, através da adoração, crie a atmosfera para que a glória de Deus se manifeste. Pai, nós te agradecemos. Bendito seja o teu nome. Te glorificamos, Pai. Te glorificamos, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta manhã, Senhor Deus. Nós daremos gritos de alegria pela tua vitória, Senhor. Daremos gritos, nos jubilaremos, hastearemos bandeiras em nome de Jesus, em nome do nosso Deus, porque o Senhor respondeu nossas orações, porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Pai, nós te agradecemos, te abençoamos, Pai, nesta manhã, abençoamos o teu nome em nossa vida. Como diz o salmista Davi, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e que o Senhor responderá do seu santo céu e nos livrará com grande poder. Alguns povos confiam em carros e cavalos. Nós confiamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Por isso, Senhor, nós te exaltamos nesta manhã. Seja bendito o teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia, queridos. Muito bem. Nós vimos a última quinta-feira como viver contente em qualquer situação. Este tema, este assunto, é um assunto extremamente desafiador. Como viver contente, como viver alegre, como manter a alegria interior em nosso coração, mesmo diante da adversidade. A palavra do Senhor diz lá em Atos dos Apóstolos, se não me equivoco, no capítulo 25, quando Paulo e Silas, depois de pregar o evangelho, foram acometidos de violência por parte de algumas pessoas que instigaram o povo, e que os soldados romanos se achegaram até eles e exerceram violência contra eles. Receberam várias chicotadas em praça pública por pregarem o Evangelho de Cristo. E feridos nas costas, sangrando, estavam com feridas profundas, foram lançadas ao cárcere. E lá no cárcere, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas não estavam gemendo, não estavam murmurando. Um não estava dizendo ao outro: ah, Paulo, que pena que a gente veio.
Olha só o que nos aconteceu. Não está sendo fácil não servir a Cristo. Não. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começaram a cantar hinos, começaram a adorar o Senhor, começaram a cantar, ali estavam sangrando. Foi durante a tarde que eles começaram a pregar, a orar. Foi durante a tarde que eles começaram a... Só um minutinho aqui, aconteceu. Ok, já resolveu o problema. Só durante a tarde, por volta das 15 horas, por volta das 3 da tarde, eles foram açoitados. Escute, porque isso aqui é muito importante. Às 15 horas, mais ou menos, foi o horário que eles foram açoitados. Depois de serem açoitados, talvez meia hora, eles foram empurrados e as autoridades começaram a empurrá-los e a levá-los acorrentados. Foram levados e depositados no cárcere. Existiam dois tipos de cárcere. Um que era no nível do piso da terra mesmo, e havia outro que era embaixo, um lugar úmido, um lugar onde tinham ratos, onde tinham vazamento de água. O lugar onde eles estavam sentados era um lugar úmido, feridos. É ali que eles foram lançados, um tipo de um fosso, tipo de um sótão. Ali eles foram lançados com os presos mais perigosos. E por volta da meia-noite, imagine quanto tempo eles passaram. E eu creio, amados, que durante todo esse tempo eles começaram a orar. E estavam em constante oração. Começaram a orar em línguas, começaram a clamar ao Senhor, começaram a agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza, eles estavam agradecendo ao Senhor, obrigado, porque por causa da tua palavra que nós estamos padecendo. Senhor, sabemos que o Senhor nos honra. Senhor, sabemos que este trabalho está valendo a pena. E estavam orando, e aqueles presos ouvindo a oração deles. E de repente eles começaram a falar do amor de Deus para todos aqueles presos. Porque por volta da meia-noite começa o momento da adoração. Começa o momento do louvor. Ou seja, uma atmosfera já foi criada naquele lugar escuro, úmido, naquele lugar onde estavam os presos perigosos. Estavam presos, diz, com cepo. Cepo é aquela madeira onde tem um buraco redondo. E eles colocam os pés e por cima colocam as mãos. Ou seja, eles estavam sentados como se estivessem numa moto. Só que os pés e as mãos presas com correntes e os pés com cepo, aquela madeira. Não podiam se mover das 3 da tarde até a meia-noite. E eles estavam orando, cantando, pregando a palavra para aqueles presos. E de repente, Deus começou a mover. As portas do cárcere se moveram porque um terremoto. Aquele lugar foi sacudido com um terremoto. E as portas do cárcere se romperam, abriram, caíram. E ninguém fugiu. Que interessante. Que interessante. Amados, ninguém fugiu. O carcereiro ficou desesperado. E disse, meu Deus, e agora todos os presos vão fugir? E eu serei responsabilizado. Já entrou num pavor. E lá debaixo, Paulo ouviu e disse, fique tranquilo, todos estamos aqui. Que interessante, os presos não fugiram. Por quê? Porque já tinham sido evangelizados.
Paulo já tinha pregado o evangelho e eles juntos ali já estavam cantando ao Senhor. Era uma igreja que já estava se reunindo ali. E o que eu quero trazer para você nesta manhã, sobre viver contente em qualquer situação. Paulo e Silas poderiam estar reclamando, poderiam ali estar choramingando, vitimizando-se, mas não, eles estavam pregando naquela situação. Eles estavam ali prestando seu culto a Deus, sua gratidão a Deus. O que resultou? Resultou na conversão de todos os presos e resultou na conversão daquele carcereiro também. E logo depois do acontecido, vem a ordem de que eles deveriam ser liberados. Eles foram liberados, o próprio carcereiro levou para sua casa. Amados, isso não acontece se não for obra de Deus, se não for obra do Espírito Santo. Queridos, Paulo e Silas foram levados até a casa deste homem, onde ele reuniu toda a sua família, onde ele reuniu seus filhos, seus parentes, talvez até os seus vizinhos. Todos ouviram a palavra do Senhor e foram salvos. E eles mesmos curaram as feridas e lhe deram roupas novas. É assim que Deus nos provê de suprimentos. É assim que Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre nossa necessidade. Quando primeiro nós fazemos a obra. Por isso que Jesus disse, escute, por isso que Jesus disse, é melhor dar do que receber. Paulo e Silas deram o que eles tinham de melhor. E logo depois vem o suprimento do Senhor. Vem o poder de Deus, vem a graça de Deus, vem o suprimento natural, primeiro o espiritual, depois o natural, onde suas feridas são curadas, restauradas e já partem para outro empreendimento. Uau! Deixaram um legado lá, deixaram uma igreja estabelecida. A Bíblia não diz isso, mas talvez naquele lugar, aquele carcereiro, sua casa se tornou uma casa de paz e logo se tornou uma igreja, porque eu tenho certeza que aquelas pessoas que eram condenadas depois foram visitadas pelo próprio carcereiro, sentando-se com eles e tendo comunhão através da palavra do Senhor que eles foram impartir. Veja que transformação, queridos. Veja que transformação. A Bíblia diz que por onde José passou, apesar do seu sofrimento como escravo, ele fez a diferença, ele serviu Deus com alegria, ele permaneceu firme, permaneceu íntegro. Ele foi até a casa de Potifar, ordenou a casa, fez com que o seu senhor prosperasse e o Senhor Deus o fez prosperar, aquele homem, por causa de José. Deus quer fazer prosperar a empresa que você está por causa da tua presença neste lugar. Você também será abençoado, claro. Depois ele foi lançado injustamente no cárcere, José foi lançado no cárcere, e lá na prisão, José estabelece um padrão elevadíssimo, levanta a condição moral e emocional daqueles presos. A presença de José transforma aquele âmbito de violência, aquele âmbito de revolta, aquele âmbito de hostilidade, aquele âmbito de doença, de morte. José transforma numa atmosfera como uma família. E todos começam a respeitar até os próprios carcereiros. Já não usavam mais seus chicotes, mas usavam de bondade. Já administravam tempos de trabalho e a produção, através dos presos, começou a superar as expectativas, começou a trazer lucro para o faraó.
até que José chega ao seu tempo de ser honrado por Deus. Amados, escute isso que eu vou lhe falar. Sempre tem um tempo certo de Deus para nos levantar. E quando chega esse tempo, o que Deus faz? Escute, o que Deus faz? Deus sonda o nosso coração e, através de sondar o nosso coração, Ele vê o nosso currículo, como nos comportamos nas situações. Deus sondou o coração de Paulo e Silas e viu que, apesar daquela situação, estava no âmbito da glória. E ali, então, Deus se estabelece. Ali Deus começa a trazer a provisão. Aí Deus começa a trazer a exaltação. Quando viu que José estava pronto para subir como o segundo homem mais forte daquela nação, aí Deus o exalta. Aí Deus lhe dá sabedoria. Não pense que José sabia interpretar sonhos, porque ele mesmo tinha sonhado e não sabia a interpretação. E ele queria falar para seus irmãos, por isso seus irmãos o odiavam, porque achavam que ele estava se autoexaltando. Mas na verdade, ele era por ser neófito, por ser ainda prematuro, por ainda não ter a revelação. Por isso ele teve que passar por toda aquela situação para amadurecer e entender o tempo do Senhor para revelar os sonhos, não só deles, mas dos outros. É impressionante, queridos, o que Deus faz. É impressionante. Por isso, amados, nós precisamos aprender. Como disse Paulo, aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome, assim na abundância como na escassez. E ali, depois de lhe dizer, de aprender a viver contente em qualquer situação, tanto ser humilhado como ser honrado, em qualquer circunstância, ele já tem experiência de fartura ou de escassez, de fome ou de abundância. Aí recém ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, o que Deus está nos dizendo nesta manhã, que através da sua palavra, Ele está nos dizendo que é possível conservar a nossa serenidade, o controle da situação, a autonomia da situação, a independência desses problemas que estamos passando, que independente da circunstância, possamos dizer, aprendi a manter o controle. Deus está no controle e Ele me dá esse controle para não me deixar levar pelas circunstâncias e pecar contra o meu Deus, me desfocar do seu propósito para a minha vida. É isso que Deus deseja, que possamos passar por esta prova com esse controle da parte do Senhor em nossa vida, não permitindo que as circunstâncias nos deem a direção da nossa vida, mas que sejamos guiados pelo Espírito de Deus no meio da adversidade, no meio da circunstância, no meio de todo ruído, de todo barulho. Nossos ouvidos já têm experiência de ouvir a voz de Deus. Esse é o grande problema de muitos, que no meio do barulho, por não ter tido experiência, por não ter aprendido a viver em qualquer situação, não consegue ouvir a voz de Deus. Então se deixam levar pelo barulho
do mundo. Precisamos afinar os nossos ouvidos para sintonizar no meio de tantas frequências espirituais, sintonizar a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus, para poder estar firmes, seguro e, como diz o texto, quando tudo isso passar, estar firmes. Ponto número 3. Aprenda a viver contente. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você está ouvindo, amados? Em toda e qualquer situação. Então, a terceira lição que nós podemos aprender com Paulo aqui desse texto é preciso aprender a manter a serenidade. A serenidade, a observação, não do acontecimento, mas qual o propósito de Deus nessa situação. Por que você está se separando? Por que você está com problemas na sua casa? Por que você está com problema financeiro? Por que você está com problema na sua saúde? Por que aconteceu aquela circunstância na sua vida? É você manter serenidade. É você manter como se fosse uma meditação, em meditar com seus pensamentos, seu coração em Deus, para saber, Deus, qual é o seu propósito. Tua palavra, Senhor, diz: todas as coisas contribuem para o bem, Senhor. Toda esta situação que me entristece, que me machuca, que me magoa, Senhor, qual é o teu propósito? Tua palavra diz que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que todas as coisas contribuem para o bem. Senhor, qual é o bem? Então, a serenidade de você ter a revelação de focar o propósito de Deus para aquela situação. Para a situação na hora da humilhação, ou mesmo na hora da exaltação. Para você perceber o propósito de Deus na hora da fartura ou da fome, na hora da abundância ou da escassez. E interessante, queridos, que a maioria de nós não sabemos administrar nenhuma situação e nem outra. Por quê? Porque entramos em desespero. O medo que Deus já removeu da nossa vida com o perdão dos nossos pecados volta novamente. Por quê? Porque damos ouvidos. Olhamos como Pedro olhou as ondas, olhou o vento que vinha e que batia com ímpeto contra o barco, contra ele, enquanto Jesus estava sobre as águas. E a Bíblia diz que ali Pedro começou a afundar-se. Começou a afundar-se. Começou a afogar-se. E Jesus diz: homem de pouca fé. O grande problema, diante das circunstâncias, onde nossa fé está sendo provada, é onde nós esmorecemos, onde nós realmente demonstramos o quanto nós confiamos em Deus. E a maioria não sabe como administrar a sua fé nessas situações. Quando nós estamos por baixo, quando nós estamos no momento da circunstância, deixamos-nos levar pelas situações, xingamos, reclamamos, sofremos, enchemos o coração de ódio, enchemos o coração de mágoa, enchemos nosso coração de amargura. Mas quando estamos por cima, esbanjamos, humilhamos quem está por baixo. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso acontece, amados. Muitos não são honrados por Deus porque não teriam, escute, isso é muito importante, porque não teriam o mínimo controle numa situação de fartura e de abundância. Por isso Jesus disse: se for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E muitos não têm sido colocados sobre o muito porque não têm sido fiel no pouco. Não têm sido fiel no pouco, no serviço a Deus. Não tem sido fiel no seu dízimo. Não tem sido fiel nas suas ofertas.
Não tem sido fiel no seu serviço para com o reino de Deus. Não tem sido fiel. Não tem sido fiel na adoração, não tem sido fiel na oração, não tem sido fiel no jejum, não tem sido fiel nos sacrifícios que são agradáveis a Deus, que é um sacrifício espiritual. Por isso Deus ainda não colocou muitas pessoas sobre a abundância. Escuta, igreja, Deus está nos revelando algo sobrenatural aqui nesta manhã. Deus está nos revelando uma peça fundamental, porque não adianta você participar de libertações, de curas e de declarações proféticas se você não for fiel no pouco. Porque uma regra, é uma lei espiritual no reino de Deus. Assim como nós, escute, assim como nós somos regidos por leis naturais, e leis humanas, nós também temos na nossa vida espiritual leis espirituais que precisam ser observadas. Numa lei natural dos homens, se você estacionar em lugar proibido ou se você subir numa contramão, você será multado, tem penalização. Na lei da natureza, se você se descuidar num dia de frio, pegar chuva, se molhar, você pode ficar doente. É uma lei da natureza. Da mesma maneira, existem leis espirituais e Jesus está nos ensinando aqui uma lei espiritual relevante. Não adianta a gente querer estar sobre o muito se antes nós, primeiramente, não fomos fiéis no pouco. É muito fácil trazer o dízimo quando sua oferta é R$1.000, você traz 100. Começa a se tornar difícil quando você começa a ganhar R$10.000 e você tem que dar R$1.000 de dízimo. Muito mais difícil quando você estiver ganhando R$100.000 para dar 10.000 ao Senhor, para devolver na verdade. Imagina se você ganhar 1 milhão, então. Meu Deus, vou dar 100.000 para a igreja? Vou dar 100.000. Sei lá o que o pastor vai fazer com esse dinheiro. Vai trocar de carro. Vai, sei lá, fazer alguma coisa. Queridos, o que é de Deus? É de Deus. Então, amados, precisamos aprender. Aqui Paulo está nos ensinando de que muitos não são honrados por Deus porque não teriam o mínimo controle de uma situação de fartura e de abundância. Se antes não for fiel no pouco, se não souber administrar uma situação pequena, que diria numa grande situação. Espero que você esteja entendendo esta revelação. Espero que você esteja sabendo como trazer para a sua vida este entendimento. Isso se aplica a cada um de nós. Por isso, no quarto item, Paulo nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso dizer tudo posso naquele que me fortalece quando eu já tenho experiência de saber administrar situações adversas. Você pode dizer: ah, não, isso eu já vivi, já sei, Deus me abençoou assim porque eu me comportei assim, eu fui fiel. Eu fui fiel. E aí nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente, amado, você já tem ouvido esse verso bíblico. As aplicações mais comuns são estas: tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso adquirir, tudo posso conquistar, tudo posso prosperar naquele que me fortalece. Mas quantos de nós sabemos que não é bem assim? Quantos de nós sabemos que não é bem assim?
Isso a religião tem nos ensinado. Isso a religião tem nos ensinado. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que nesse tudo posso, naquele que me fortalece, tem uma palavra que talvez não fora bem traduzida ali, que é a palavra administração. Nesse texto, tudo posso, naquele que me fortalece, está implícito uma palavra chamada administração, que não foi traduzida. Diz, tudo posso naquele que me fortalece. Diz, tudo posso administrar naquele que me fortalece. Tudo posso ter o controle daquele que me fortalece. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Tudo posso aguentar, suportar naquele que me fortalece. Quantos estão entendendo? Então, essa situação que você está passando, jamais diga, não aguento mais. Não sei mais o que fazer. E o que vou fazer agora? Meu filho está nas drogas, não sei mais o que fazer. Tudo posso administrar naquele que me fortalece. Elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez céus e terras. Comece a interceder, comece a orar, comece a repreender os demônios, comece a expulsar os demônios da vida do seu filho. Comece a orar por aquelas situações. Esses dias eu tive uma situação aqui na minha casa com minha filha e eu disse, isso não é natural, isso é espiritual. Vamos orar, vamos jejuar. Jejuamos durante um dia inteiro, fora do nosso dia, fora do nosso dia normal de jejum, e nós oramos e quebramos aquela maldição. Quebramos aquele espírito, repreendemos, expulsamos da nossa vida, expulsamos da nossa casa. Toda vez que o meu filho tem uma convulsão, meu filho especial que tem uma convulsão, nós vamos lá e guerreamos junto com ele e dizemos em nome de Jesus, daqui a pouco ele passa. Ou seja, tudo posso administrar naquele que me fortalece. E às vezes, quando acontece alguma situação, aí você, no lugar de confrontar, de administrar com poder, de manifestar o Cristo que está dentro de vocês, o poder, o dunamis, o dinamite que está dentro de você acender e explodir, não de raiva, mas no poder de Deus para confrontar o maligno e ele resistir e ele fugir da tua presença, a gente se desespera. Oh, meu Deus! E agora o que eu vou fazer? Quantos estão me entendendo? Paulo está nos ensinando nesta semana de que nós, antes de citar o texto tudo posso naquele que me fortalece, de uma mentalidade religiosa, nós temos que fazer com o nosso espírito. E dizer, tudo posso administrar naquele que me fortalece. Senhor, me dá o controle desta situação, Senhor. Eu assumo o controle. Eu sei que o Senhor está no controle, mas em Ti, assim como nos lemos Colossenses, se estamos em Cristo, então Deus está em nós. A sua presença está em nós. Seu Espírito está em nós, que nos dá poder para administrar toda e qualquer situação. Paulo aprendeu porque Cristo fortalecia. Paulo aprendeu a viver contente porque Cristo o fortalecia. Em toda e qualquer situação, Paulo aprendeu porque Cristo o renovava. Em nenhum momento o apóstolo pretendeu nos ensinar filosofia ou religião, ou uma oração mágica que vai mudar Deus para nos abençoar. Não, querido, Deus não muda.
Deus permanece inabalável. A palavra de Deus permanece. Céus e terras passam, mas a sua palavra permanece. Nós é que temos que mudar para absorver a palavra que permanece para sempre. Quero concluir aqui, nós já passamos nosso horário, eu quero concluir dizendo as seguintes palavras, mais um minuto apenas, por favor. O cristão, como qualquer outro ser humano, passa por diversas experiências na vida, de fome ou de fartura, de humilhação à honra, da escassez à abundância, mas é possível aprender a manter a serenidade, o controle, a administração em qualquer situação. Você está me ouvindo? Em qualquer situação. No entanto, a plenitude deste aprendizado só é possível para aqueles que buscam a força de Jesus Cristo. Somente aqueles que estão ligados em Cristo, e estão dispostos a aprender, poderão um dia repetir com autoridade, com honestidade, com integridade. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É a essa estatura de maturidade que Deus quer levar cada um de nós como seus filhos. Amém, amados? Você recebe esta impartição nesta manhã. Declaro um sábado sobrenatural, um dia tremendo, onde Deus vai ter o controle da situação. Você que está passando por alguma situação, deixe o controle na mão do Senhor e diga: Senhor, renova-me para que eu tenha autoridade para saber como administrar cada situação da minha vida. Ainda que isso venha me causar feridas, ainda que isso venha me causar prejuízo, contudo, vou declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu os abençoo em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cada um de vocês. Amém e amém. Até logo mais, queridos. Um grande abraço a todos.